Oferte ao Senhor com amor, amém? Traga ao Senhor aquilo, que está proposto ao teu coração nessa noite, amém? Aleluia. Glória a Deus. Soberano eterno Pai, querido Espírito Santo, queremos apresentar nesta noite a cada oferta, a cada dízimo, Senhor, diante deste altar. Que o Senhor venha repreender o devorador, o cortador, o migrador. Multiplica, Senhor, a tua bênção, a tua vitória, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Prepara o melhor ainda, Senhor, para aqueles que não têm, Senhor. Pai, visita o celeiro de cada um, Senhor amado, Pai querido, entra com tua providência divina. Abre porta onde não há porta, Pai querido, Espírito Santo, e entrega, Senhor, a tua bênção, a tua vitória. E o que será ligado nesta terra, Pai, será ligado lá no céu, Pai. E assim determinamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. O presbítero vai estar passando? Quem está orando já pelo pastor? Amém? Posso? Glória a Deus. Peço também que as crianças prestem atenção agora no culto, amém? Sem corre para lá e para cá. Amém? Soberano eterno Pai, eis aqui teu filho, teu servo, Senhor, como vaso, Senhor, como canal de bênção nesta noite, Pai. Venha, Senhor, falar conosco, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas sim que o Senhor tem colocado no coração do teu servo. Pai, tira todo impedimento, tira toda barreira e manifesta, Pai, com tua glória, com teu poder, com teu Espírito Santo, aonde tem o livre arbítrio, Pai, de operar, curar, salvar e libertar, Pai. E assim agradecemos desde já, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Desejo cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra em Levítico, capítulo de número 6, versículos de número 8 a 13. Nesta noite, quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade, ao pastor Marcos, pastor Eliana, amigos de longas datas, pessoas que estão na obra de Deus com temor, tremor, com muita coragem e ousadia nessa última hora da igreja na terra. Sabemos que não tem sido fácil pastorear uma igreja, um rebanho. As pessoas mudam muito rápido de opinião e isso leva muitas vezes nós pastores a ficarmos entristecidos. E quantas igrejas, que sofreram por causa disso e têm sofrido. Mas eu louvo a Deus por este casal que insistentemente estão aí fazendo a obra, e eu acredito que grande será o galardão deles no reino dos céus. Aleluia. O versículo de número 8 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto do altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimarás a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glórias a Deus. Pode tomar assento, meus irmãos. A campanha, irmãos, ela é muito sugestiva, porque ela fala restaurando o altar de Deus na minha vida. Eu fiquei, irmãos, orando a Deus, pedindo ao Senhor que colocasse no meu coração uma palavra, porque estava conversando com a pastora, disse: o tema é esse, mas o pastor tem
livre arbítrio, tem livre escolha para ministrar o texto a qual Deus colocava no seu coração. E na verdade, quando se tem uma campanha, irmãos, a gente precisa, principalmente a gente que prega a palavra do Senhor, respeitar o tema. Às vezes a gente sofre quando a gente convida pessoas, né, que chegam na igreja para pregar a palavra do Senhor e ele começa a ver poucas pessoas na igreja, ou ele começa a ver um ambiente e ele muda tudo, né? Ele começa a falar do microfone que ele está falhando, começa a falar do som, começa a falar das cadeiras, ele muda todo o foco de Deus. E a gente percebe que existem muitas pessoas que infelizmente elas vão por aquilo que elas estão vendo, não por aquilo que Deus automaticamente já revelou em seu coração, ou iluminou em seu coração pela palavra. Na verdade, existem duas palavras interessantes nesta campanha, que primeiramente é a palavra altar. Que essa palavra altar, na verdade, ela significa um conserto, ela significa uma mudança, ela significa eu voltar ao estado de antigamente. Esta é a grande realidade desta palavra. E o altar, na verdade, era onde manifestava o poder de Deus. O altar, na verdade, hoje é a minha vida. Quando eu abro ela para Deus operar em mim aquilo que Ele deseja operar. Agora, meus irmãos, o texto que nós lemos aqui é um texto muito sugestivo, porque fala que o fogo arderia continuamente sobre o altar. Por quê? Porque o altar era o lugar do sacrifício, era o lugar onde o fogo de Deus tinha que se manifestar. E na verdade o que falta para a nossa vida hoje, na verdade para muitas pessoas, é justamente este fogo que tem que arder sobre o altar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero acreditar que nesta noite este fogo santo de Deus, Ele vai nos visitar aqui nesta noite para a glória do nome dele. Não é para a glória do nome do homem, não é porque nós estamos aqui em menor número, não é porque algumas pessoas, quem sabe, não estão vindo ou deixaram de acompanhar ou deixaram de congregar, porque Deus nunca precisou de muitos para fazer uma grande obra, porque Ele já nos colocou como promessa. E se nós observarmos aqui dentro da palavra de Deus, o fogo é o símbolo máximo da manifestação do poder de Deus. A Bíblia nos mostra o fogo como manifestação do poder de Deus sobre a vida daquele que era escolhido por Deus para fazer a sua obra. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele não trabalhava da forma que trabalha na graça. Hoje nós temos um privilégio muito grande, irmãos, o privilégio de entrarmos na nossa casa, de estarmos debaixo do nosso chuveiro, de estarmos dentro do nosso automóvel, de estarmos dentro de uma roça, de estarmos dentro de qualquer lugar, e a gente tem a liberdade de sentir a presença de Deus e ter a manifestação do fogo de Deus sobre a nossa vida. Antigamente, no Antigo Testamento, Deus escolhia alguns para que a presença dele se manifestasse, para que o fogo dele se manifestasse sobre a vida de alguém. No Antigo Testamento não era liberal como é agora na graça, e muitas vezes nós ficamos perdendo tempo, irmãos, e não nos desbruçamos aos pés do Cordeiro para buscarmos esse fogo santo, que é o símbolo máximo da manifestação do poder de Deus. O que a igreja brasileira está precisando é desta manifestação poderosa do fogo sobre as nossas vidas. O texto é muito sugestivo porque, na verdade, se você observar bem, João está dizendo, quando a gente vai para a palavra de Deus lá no Novo Testamento, João diz assim, olha, eu hoje vos batizo com água para o arrependimento, mas virá outro após mim, que eu não sou digno de desamarrar suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amados, batismo com o Espírito Santo todo mundo pode ter, porque é algo que Deus, na verdade, é uma promessa para todos nós, e derramarei do meu Espírito em toda a carne. Agora, quando somos batizados com fogo, é o que vai selar a nossa presença na presença de Deus, ou seja, é o fogo que nos posiciona e que nos leva a ter uma intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que está faltando muitas vezes para a vida de muitas pessoas. Estamos debaixo de uma promessa, irmãos.
E esta promessa é o fogo de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse fogo, por que será que Deus, quando Ele disse assim, através de João Batista, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo? Por muito tempo eu fiquei pensando nisso, irmãos. Porque para nós a manifestação do Espírito Santo já é o fogo. Por que ele fez distinção? Ou seja, ele não juntou essa junção, ele disse, opa, eu vou batizar com o Espírito Santo e também com fogo. Porque o fogo, irmãos, ele purifica. O fogo, ele restaura. O fogo, na verdade, ele separa. O fogo, na verdade, ele traz despertamento. O fogo, na verdade, ele traz quebrantamento. Quando você vê alguém na igreja se aquebrantando, chorando, muitas vezes em lágrimas diante do louvor, muitas vezes a pregação está comendo, o cara está, glória a Deus, a mulher está, maravilha, ô Senhor Deus, fala comigo. Aí isso é a atuação do fogo na vida da pessoa, é onde o fogo está atuando de uma forma maravilhosa. O fogo, na verdade, não é que ele é distinto do Espírito Santo, na verdade ele vem para selar aqueles que são batizados com o Espírito Santo. E é isso que nessa noite o Senhor quer que esteja no nosso altar, esse fogo santo para a glória do nome do Senhor. Quantos que estão entendendo nessa noite? No Antigo Testamento, o fogo era tão importante, irmãos, que por 293 vezes a palavra fogo aparece no Antigo Testamento. 69 vezes no Novo Testamento a palavra fogo aparece. Olha a importância da palavra fogo na Bíblia. E se você começar a observar bem, existem duas maneiras que infelizmente este fogo ele acaba sendo extinguido da nossa vida, que muitas vezes ele acaba sendo paralisado na nossa vida. Eu não sei se você já observou quantas pessoas que estão frias espiritualmente, e o esfriamento espiritual tem chegado na vida da igreja, porque é por falta deste fogo que tem atuado na nossa vida. Existem duas maneiras que eu fiquei pensando ainda nessa tarde, irmãos, quando eu estava meditando novamente. Na verdade, no meu coração, eu gostaria de ter pregado nessa noite Neemias, capítulo número 2, quando Neemias começa a ter a visão de restaurar os muros de Jerusalém. Mas quando eu estava lá em casa, no cantinho de oração, orando, pedindo a Deus, escutando louvor, até falei para minha esposa, falei, nossa, Deus mudou tudo no meu coração, porque durante a madrugada do trabalho, o Senhor tinha falado muito comigo sobre Neemias, sobre a restauração de Neemias, e nós iríamos falar alguns princípios de restauração dentro do texto de Neemias. Mas quando eu sentei no meu cantinho de oração e comecei a ouvir alguns louvores, o Senhor mudou meu coração. Ele disse, meu filho, você precisa entender uma coisa, no altar, a única coisa que precisa ter no altar é o fogo. O fogo não pode acabar, porque o fogo é o símbolo máximo da minha manifestação sobre a minha igreja. Aleluia! Queremos muito, mas esquecemos de buscar este fogo. Louvado seja o nome do Senhor. 293 vezes no Antigo Testamento Deus frisou a manifestação do fogo. Por várias passagens bíblicas Deus usou o fogo para a manifestação do poder de Deus. Eu poderia enumerar aqui várias passagens, irmãos. Gideão, quando foi destruir os midianitas. Sansão, quando foi destruir os filisteus. O profeta Elias, quando estava no Monte Carmelo perante os profetas de Baal, foi manifestação do fogo. Moisés, quando chegou perante a sarça ardente, era o fogo que não consumia. Deus sempre usou o fogo para nos atrair e manifestar o seu poder sobre o nosso altar. Agora, se nós começarmos a observar, irmãos, existem duas maneiras que o esfriamento espiritual ocorre e o altar nosso fica danificado. Sabe por que as pessoas param de servir a Deus? Porque o altar está danificado. O que é a palavra danificar? Está quebrado, está destruído. E quando a gente olha para o altar destruído, a gente acredita que nunca mais ele será colocado novamente a funcionar. Mas eu quero dizer para você nesta noite, Deus vai nos levar a consertar o nosso altar, para que o fogo dele possa se manifestar
compromisso nesta noite. Existem duas maneiras que o esfriamento espiritual tem entrado na vida de muita gente. Quem sabe alguém que está nos assistindo hoje, pelo Facebook, pelo Instagram, por várias plataformas, eu quero dizer para você nessa noite, a primeira maneira que muitas vezes o esfriamento entra na nossa vida, é justamente de circunstâncias devastadoras que vêm sobre a nossa vida e que nós não sabemos administrar. Tem pessoas que não podem passar por problema, passar por luta, passar por dificuldade, que ele já, a primeira coisa que ele diz: eu não vou mais na igreja. Meu Deus. A primeira coisa que leva a pessoa a desistir do fogo no altar é quando ele passa por uma circunstância devastadora. Se você nunca passou, eu quero te dizer uma coisa: não queira passar, porque é terrível a situação devastadora. É terrível você acordar, irmãos, dormir de um jeito e acordar no outro dia de outra forma. São situações que vêm e que levam-nos a cair espiritualmente. E se nós não sabemos administrar o dia mau que chega na nossa vida, nós não vamos conseguir manter no nosso altar o fogo aceso diante de Deus. Quantas pessoas que estão me ouvindo nesta noite, que estão fracas, raquíticas, esgotadas espiritualmente, porque não conseguiu administrar aquele problema que começou a ocorrer na sua vida. Você começou a fazer a leitura com olhos carnais, com o homem natural, e você esqueceu de que o homem espiritual, que ele precisa administrar e entender e discernir as coisas do Espírito. Toma cuidado quando as coisas começarem a fugir fora do teu controle. Vai te levar muitas vezes a viver o esgotamento espiritual e o esfriamento espiritual. E depois que se esfria, irmão, como é difícil voltar novamente na presença de Deus. Depois que se esfria, depois que vai deixando de lado aquilo que nós sabemos que nós temos que fazer, como é difícil. A segunda coisa, perda de interesse pelas coisas espirituais. Tem gente que esfriou espiritualmente, sabe por quê, irmão? Ficou pensando só no carro do ano, ficou pensando só na conta bancária, ficou pensando só naquilo que precisava comprar, naquilo que precisava fazer. Quantas pessoas que outrora nessa pandemia que se esfriaram, irmão, não foi porque, quem sabe, elas deixaram de vir para a casa de Deus por causa do momento que nós tínhamos que fazer, não podia estar nos cultos, podia estar junto, não, é porque infelizmente foram deixando as coisas espirituais de lado e foram enchendo o seu coração das coisas materiais, foram deixando os olhos simplesmente ficarem voltados para aquilo que é a vaidade e o orgulho do homem, e hoje estão praticamente mortas espiritualmente. Sabe por quê? Porque deixaram de buscar o fogo santo na sua vida. Chorou, Benebe, Acalavaçá. Quantas e quantas pessoas que estão trocando o espiritual pelo material, não estão contentes com a casa que tem, não estão contentes com o carro que tem, não estão contentes com nada que tem, e começam a buscar coisas aonde Deus está dizendo: toma cuidado. A única coisa que nós temos que sempre buscar e mergulhar, é o fogo santo na nossa vida. Palavra cá. Quantos que estão entendendo essa noite? Aleluia. O esfriamento espiritual, irmãos, ele tem sintomas. Estamos falando aqui de restaurando o nosso altar. E se nós não restaurarmos o nosso altar, o que vem é o esfriamento espiritual. E o esfriamento espiritual tem sintomas. E é preciso viver alerta a eles. Qual é o primeiro sintoma, pastor Fábio? Primeiro sintoma: vida de oração começa a mudar. Já não consegue mais orar como antigamente. Já não começa a buscar mais como antigamente. Orava 1 hora, agora ora 45 minutos, daqui a pouco 30 minutos, daqui a pouco 15 minutos, daqui a pouco 5 minutos. E quando vai se dar por si, não está orando mais nem 1 minuto mais. Do jeito que acorda, dorme, do jeito que dorme, acorda. E só vai lembrar de Deus quando está no culto e olha lá. O esfriamento espiritual vem porque a nossa maneira de orar vai mudando. Porque nós não temos mais tempo para Deus. Só temos tempo para redes sociais. Só temos mais tempo para preocupar com as coisas do dia a dia, com o trabalho, com
com tanta coisa e não temos mais tempo para desbruçar aos pés do Senhor e começarmos a clamar a Ele pelo fogo santo, porque estamos acostumados. Eu estou pregando aqui nessa noite para mim, viu, irmãos? Porque muitas vezes a gente vai acostumando a viver uma vida totalmente errada, sabendo que nós temos que viver ela certa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos deixando de fazer aquilo que nós sabíamos fazer e sabemos fazer com toda certeza. Segunda, a Bíblia é negligenciada. Quase não se lê mais Bíblia. E o fogo santo não tem outra forma de ele manifestar na igreja se não houver Bíblia. Não é através de jargões de pregador, irmãos. Não é através de modismo. Não é através de movimentos. Não é através de situações, de inovações. Deus não está em inovação. O que Deus está é em restauração. Por isso que eu louvo a Deus por esta campanha. Quem sabe os irmãos poderiam usar o nome inovando o altar de Deus. O que é inovar? É quando você quer modificar alguma coisa. Inovar, eu vou inovar aqui agora. Esse negócio aqui, eu posso inovar, posso. Eu posso tirar 2 daqui, que é disso aqui, e colocar 2 tampinhas. Está inovado. Mas Deus não trabalha com a inovação. Inovação é coisa de Satanás. Aleluia, Deus trabalha com restauração. Aleluia, Deus restaura aquilo que outrora estava brilhando. Ele restaura para a glória do nome dele. Quantos que acreditam nisso nessa noite? Terceiro, sintoma do esfriamento espiritual: a frequência da igreja vai diminuindo. Meu Deus, aleluia. Eu sempre dizia na igreja, irmãos, é preciso tomar muito cuidado e prestar muita atenção. Quando uma pessoa ela está esgotada espiritualmente, ela está fraca espiritualmente, que o esfriamento já tomou conta do coração dela. Ela era aquela pessoa que estava agora igualzinho a pastora Eliana está aqui na frente, toda feliz, alegre. Era aquela pessoa que ergue a mão, aleluia, glória a Deus. Na segunda semana, irmão, ela já está sentada na terceira cadeira, terceira fileira. Na quarta semana já está na quinta. Daqui 2 meses, quando você olha, ela está lá atrás, sentadinha. Já não cumprimenta mais ninguém. Você vai dar a paz do Senhor, mal te responde. E daquela porta, daquela última cadeira, quando você percebe, vai-se embora. Isso quando vem para o culto. Vai diminuindo a frequência. Vai diminuindo a frequência. E é preciso tomar muito cuidado quando você está num lugar que vai diminuir a frequência. Você vai perdendo o desejo de estar ali, vai perdendo o desejo de glorificar, vai perdendo o desejo de exaltar. Às vezes o problema não está no pastor, não está no pastor, não está no programa, não está na liturgia da igreja, mas o problema está em nós, que por algum momento deixamos que o fogo de Deus não esteja mais no nosso altar. Eu falar para as pessoas, sempre na igreja, toma cuidado, como alguém que outrora era aquele que você, qualquer culto que tivesse, poderia ser a pessoa que estivesse pregando, ele está, glória a Deus, aleluia. Alguém pode dizer, nossa, mas que irmão barulhento. Até as crianças que estão lá cantando, ele glorifica, ele exalta. De repente aquele irmão silencia. Você não ouve mais um glória dele, você não ouve mais um aleluia. Mal você ouve a respiração dele, toma cuidado. E se você tiver oportunidade, chegue até ele, porque ele já está morrendo espiritualmente. A quarta coisa, justificativa sempre nas defensivas. É aqueles famosos irmãos que não tem coragem de falar para você na sua cara, ele vai para redes sociais desabafar. Só que tudo que ele fala é só na defensiva, é só se defendendo. Ele nunca se coloca como alguém que ele fez alguma coisa também para alguém. Mas ele sempre está se defendendo. Que a pastora fez isso para ele, que o pastor fez aquilo, que a irmã fez aquilo, que a igreja tem isso, que a igreja tem aquilo, que está faltando isso, que está faltando aquilo. Isso é sintoma de esfriamento espiritual. O quinto, perda da alegria. É aquela pessoa que chegar para você, a paz do Senhor, pastor Marcos, tinha o prazer de te abraçar. Agora ele estende a mão, ele não pega mais na sua mão por causa da pandemia, né? Daqueles toquinhos. E vai se passando. E último, endurecimento à voz do Espírito. Pode pregar o que quiser dentro da igreja, irmãos.
o Senhor não consegue penetrar no coração dele, porque ele já está com a mente formada. E a mente formada é dar linha às vezes na pipa, procurar um novo rumo, achar um motivo para não servir mais a Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora, irmãos, como que nós vamos restaurar o altar de Deus em nossas vidas? Eu fiz uma introdução para os irmãos verem a importância do fogo na nossa vida. Agora, como que nós vamos restaurar esse altar para que o fogo se manifeste na nossa vida? Maravilhoso. E se eu parasse aqui e falasse para você, você tem que buscar o fogo, você tem que pedir a manifestação do poder de Deus. Agora, eu tenho que ensinar o caminho. E o primeiro caminho, irmãos, é você aprender a confrontar como está a realidade da sua vida espiritual. Aleluia. Meu irmão, toda vez que nós confrontamos a nossa realidade espiritual, aí vem a necessidade de mudança, porque você vai começar a ver os defeitos que você tem. É aquela famosa frase que eu dizia na igreja assim, ó. Às vezes, eu contava uma ilustração assim para os irmãos. Teve um moço que ele não parava em igreja nenhuma. Em toda igreja que ele parava, que ele ia, ele via um defeito. Um dia era porque a irmã estava com o brinco muito grande, aí ele saía para outra porque passava muito esmalte, ele saía para outra porque a irmã pintava muito cabelo, ele saía para outra porque não usava paletó, e ele foi sempre mudando de igreja. Só que ele tinha uma vida agitada, do jeito que ele acordava, ele já ia para o trabalho, do trabalho ele ia para a igreja, então não tinha nem tempo, nenhum momento para ele nem se ver no espelho. E um dia ele levantou com o tempo e disse: nossa, faz muito tempo que eu não escovo os dentes olhando para o espelho, e eu vou olhar para o espelho. E quando ele chegou perante o espelho, que ele olhou para o semblante dele, veio a voz do Senhor e disse: aí o problema. Meu Deus. Esse é o problema. Aleluia. Você é o problema. Meu Pai. Você não para em igreja nenhuma porque você é o problema. Você não consegue entender que a sua realidade precisa de mudança. Ou seja, meu irmão, se você observar aqui, o que o sacerdote tinha que fazer? Ele tinha que ir lá recolher a cinza. Irmãos, é tempo de recolher as cinzas do nosso coração. É tempo de recolher a cinza da amargura, a cinza da falta de perdão, a cinza da falta de amor, a cinza da incredulidade, a cinza, aleluia. Hoje é noite de arrancar a cinza. O Senhor está dando uma pá para mim e para você entrar na nossa vida espiritual e tirar toda a cinza, aleluia. Se não tirar cinza, não tem como colocar lenha, aleluia, oh glória, aleluia, bigaragaia. Nessa noite o Senhor está dizendo: eu quero manifestar o meu fogo santo, mas você tem que tirar a cinza. Primeiro passo, então, irmão, para restaurar o altar de Deus em nossas vidas, é confrontar como está a realidade da nossa vida espiritual. Segundo, manter o fogo aceso é uma ação individual. A pastora Eliana não pode acender o fogo do meu altar, ela tem que acender o dela. Sabe o que é o mal que ronda muita gente? Principalmente eu. O pregador tem que ser muito humilde, viu, irmãos? E muito sincero quando Deus fala com ele assim. Porque isso aqui Deus falou comigo essa tarde. Na verdade, Deus já vem usando os vasos, né? Mas que é uma das coisas que a gente tem feito muito, por causa das circunstâncias que a gente andou passando. Então você fica meio, como que eu posso dizer? Você fica meio desconfiado até da sua sombra. Quando você sofre muito, quando você é desprezado muito, quando as pessoas não entendem nada que você passa, que eu passo de julgar, você fica um crente meio ranzinza, meio assim, meio, como posso dizer, meio voadão. Sabe o que é o mal que ronda muitas vezes, irmãos? É a gente ficar olhando para o altar do outro. A gente fica olhando para o altar do outro. Se o altar do outro está quebrado, se o altar do outro é edificado, se alguém está falando de você, se alguém está preocupado com você,
preocupado com aquilo que as pessoas falam, com aquilo que as pessoas fazem. E muitas vezes, irmãos, é mais fácil dizer que o outro altar de outra pessoa está apagando do que manter o nosso aceso. Meu Deus. É mais fácil, irmão, a gente falar, ó, você viu que aquela igreja ela está fracassada do que admitir que o fracasso às vezes está na gente. Por não tomar a identidade e a postura e a posição de que você não é qualquer um. Que você foi escolhido para que o fogo de Deus se manifestasse no seu altar. Quer alguém gostar ou não quer? Aleluia. Certo pregador um dia pregando, ele disse, ó, se gostar, coma muito. Se não gostar, coma pouco. Aleluia. E a gente fica preocupado com o altar do outro. O que o outro está dizendo, o que o outro está falando. Mas Deus me disse nessa tarde, meu filho, é tempo de você manter o seu altar aceso. Deixa o vizinho, que o vizinho cuide do dele. É individual. Aqui o sacerdote tinha que ir lá pela manhã e depois voltar pela tarde. Era individual. Era a lei do holocausto. Sabe o que é isso aí? Era uma obrigação. Deus disse para mim nessa tarde, é uma